Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco nesse projeto que é o Viver Plenamente Pós-Câncer. A gente vai agora fazer uma apresentação para vocês sobre a parte da nutrição e da atividade física, que são dois pilares aí super importantes, assim como outros também, nesse período, né, pós-tratamento. Pode passar, Núbia, por favor. Bom, para a gente começar, a gente queria primeiramente fazer uma breve apresentação, né, de quem somos nós. Então, para quem não me conhece, eu sou Vivian, eu sou nutricionista clínica e oncológica, com formação aí pela UERJ e pelo INCA. Tenho especialização também na área aí da fitoterapia, das plantas medicinais. Eu iniciei a minha jornada de estudos com as plantas medicinais, área inclusive em que eu realizo meu mestrado hoje em dia. Porque na minha época de residente eu tinha muitos pacientes que chegavam lá no ambulatório do CUC e falavam assim: Ah, Vivian, eu tô tomando chá disso, chá daquilo, eu posso agora durante o tratamento oncológico? Eu falava. Não sei, eu não tinha esse conhecimento na época, e aí eu via que aquilo era algo muito recorrente, então quando eu terminei minha residência eu fui buscar sobre, e até hoje, e eu acho até que está aumentando, no consultório eu ainda recebo muitas pessoas com dúvidas, né, em relação ao uso dos chás. É, Recentemente me associei aí à ABNO, que é a Associação Brasileira de Nutrição Oncológica, que é uma associação aí sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer a nutrição oncológica, que está aí junto com todos os pacientes, desde o diagnóstico, todo o tratamento até esse período pós-tratamento. Olá a todos, eu sou Núbia Cassani, profissional de Educação Física na Saúde. Desenvolvo o trabalho da educação física no contexto clínico, já há 18 anos, tanto no contexto escolar, no contexto de saúde pública, saúde privada, atuando também com intervenções relacionadas ao envelhecimento ativo, à oncologia integrativa, com formação na Abrale, em São Paulo, com docentes da oncologia do Einstein, como professores nessa formação. Me especializei nessa área, atuo com esse público com muito prazer, ajudando eles durante o tratamento, pós-tratamento, durante todas as fases da vida, de 30 a 80 anos. E o exercício, ele colabora em diversas fases, de diversas maneiras, com a saúde das pessoas no pós-câncer. Isso que a gente vai trazer aqui hoje. Bom, então para a gente começar, a gente queria trazer para vocês de onde que veio essa ideia, né, o nascimento desse projeto. Eu e o Nubi, a gente compartilha, né, esse público, e a gente se uniu justamente porque as evidências, elas têm mostrado para a gente, né, que a incidência do câncer, ela está aumentando, né, e a gente tem observado que com o estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né, uma alimentação muito baseada em alimentos ultraprocessados que a gente fala, né, os industrializados, que às vezes entram na nossa rotina muito por causa da nossa falta de tempo, que muitos de vocês relataram nos questionários e falaram que não tem falta de tempo e tem dificuldade de organização da alimentação por conta disso. E essa falta de tempo, inclusive, impacta, e a Nubia há de concordar, né? Impacta no fato de muita gente estar aí mais sedentária, não se movimentando da forma como deveria. Isso sim contribui para que essa incidência da doença ela se eleve, né? Então a gente traz aí informações que são baseadas em evidência, todo o nosso conteúdo aqui dessa aula, ele é baseado em evidência. Então, a gente traz uma informação que foi publicada esse ano pela American Association for Cancer. Mais de 20% dos novos casos de câncer em adultos nos Estados Unidos, eles são atribuíveis a uma combinação de excesso de peso corporal, que é um fator de risco importante para diversos tipos de câncer, como
coloretal, próstata, mama, que advém aí de uma dieta inadequada, inatividade física, consumo de álcool, tá? Então a gente pode dizer que são casos que muito provavelmente poderiam ter sido evitados se a gente tivesse um cenário que favorecesse um estilo de vida mais saudável, né? A gente sabe que hoje nas cidades mais urbanas, né, a gente acaba se movendo menos, né? Enfim, se expondo mais à poluição, né? Então, isso tudo acaba contribuindo para esse cenário também. Então, a gente sabe que adotar um estilo de vida mais saudável vai favorecer a gente reduzir o risco de desenvolver também não só o câncer, como também outras doenças crônicas, então hipertensão, diabetes, né? Que infelizmente muitos dos pacientes que a gente tem recebido, né, Nubia, não tem só o câncer, né? Acabam vindo aí também com descontroles glicêmicos, depressão, né? Colesterol alto. Então, a gente acaba olhando para esse indivíduo como um todo, e tanto a alimentação quanto o exercício físico, eles conseguem contribuir para a melhora desses quadros. A gente tem no país mais da metade da população inativa fisicamente, grande maioria em sobrepeso e também obesidade, adultos jovens. A gente está falando desse público, que o comportamento sedentário faz com que a pessoa crie um círculo de outros hábitos ao longo do período do seu dia a dia, da sua rotina de trabalho, em que ela faça comportamento alimentar também não saudável, e isso faz com que ela continue e perpetue esses hábitos que não favorecem a redução dos riscos do adoecimento a médio e longo prazo. E aí, para a gente iniciar aí falando um pouquinho sobre alimentação saudável, eu vou trazer aqui para vocês um pouco de algumas dicas práticas de como que a gente pode implementar recomendações para uma alimentação mais saudável que perpetue aí a vida de vocês. Então, próximo slide. Esse mesmo documento que trouxe aqueles dados, né, sobre a incidência do câncer atualmente, ele traz esse quadro que fala maneiras de como que a gente pode reduzir o câncer. Então, fala sobre a gente se manter fisicamente ativo, que a Núbia vai falar especificamente mais à frente, mas também fala sobre a questão da alimentação em muitos pontos, que são esses que eu destaquei com a setinha verde. E aí, as minhas dicas vão estar relacionadas justamente a esses pontos. Porque se a gente fizer essa base muito bem feita, a gente já vai estar se prevenindo de uma forma bem efetiva, tá? Então, a gente consegue ver aí como um primeiro ponto, por exemplo, o aumento do consumo de fibras alimentares. As fibras, elas são nutrientes que a gente não vai absorver, né? Mas que elas contribuem de uma forma metabólica, né, para a gente dentro do nosso corpo. Elas são alimento para as bactérias que estão no nosso intestino, e a gente sabe que o funcionamento do intestino está interligado com todo o nosso corpo, né? Então, as fibras, elas têm esse papel. E aí. E como é que a gente encontra essas fibras? Como que a gente faz para aumentar esse volume? Principalmente consumindo frutas, legumes, verduras, cereais integrais, tá? Então, tendo uma alimentação que, em sua base, é de alimentos naturais ou minimamente processados, que são aqueles que só sofreram ali aqueles processos de higienização, corte, descasque, tá? Além disso, reduzir o consumo dos ultraprocessados, industrializados, aquelas bebidas açucaradas, refrigerantes, né, que muitas vezes são adoçados com xarope de milho, né, que aumenta pra caramba a glicose, ácido úrico, tá muito relacionado com isso. Reduzir também o consumo dos embutidos. Tá? Então, salame, salsicha, principalmente, inclusive, hoje defumados, né? Muita gente eu sei que gosta daquela mortadela defumada, né? Mas, infelizmente, não é muito saudável, tá? Principalmente para quem já desenvolveu a doença e gostaria de prevenir uma recidiva, que é, inclusive, a vontade da maioria de vocês quando a gente analisou ali o questionário que todo mundo respondeu.
Tá legal? E, além disso, a bebida alcoólica, né? Que a gente sabe que não tem dose segura para álcool, né? E o ideal seria, então, a gente não consumir ou então fazer pelo menos uma redução desse consumo, tá? Pode passar, Núbia. Então, vamos às nossas dicas práticas. Para começar, a gente vai falar primeiro sobre como que a gente consegue aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, pensando em, como consequência, aumentar a nossa ingestão de fibras. Então, a primeira dica é: comprou, lavou, guardou. Normalmente, quando a gente vai ao mercado, ou hortifruti, quando a gente chega, o que que a gente vai fazer? Guardar as compras, né? Se a gente compra as frutas e o hortifruti, o ideal é que a gente não deixe para fazer a higienização desse hortifruti no momento só que a gente fosse alimentar. Por quê? Quando a gente for lá abrir a geladeira com fome, querendo beliscar alguma coisinha, se eu ainda tiver que parar para higienizar aquela fruta, muito provavelmente eu vou mudar de ideia e vou comer algo que esteja pronto para comer, que muito provavelmente vai ser um alimento que é ultraprocessado, que já está ali empacotado. Não é mesmo? Então, se possível, chegou do mercado, já deixa ali vários baldes de vários potezinhos já com água, prepara a solução clorada, porque vinagre não sanitiza, tá? Então tem que ser aquela pastilha ou então aquele produto em gotas. Ou então aquele produto mesmo que muita gente usa para limpeza, né? Mas que pode ser usado em alimento, e aí tá escrito ali no rótulo. Faz a diluição conforme o fabricante orienta e já coloca tudo ali de molho. Passa uma água depois em tudo e deixa na geladeira guardadinho, tá? Muito se fala também em relação às folhas, tá? Ah, porque estraga muito rápido, eu moro sozinha. O que que eu posso fazer? Para essas folhas não murcharem tão rápido, uma ideia legal é papel toalha. Sabe o papel toalha? O que que a gente pode fazer? Separa folha a folha, que você já vai ter que separar para você fazer uma boa higienização. E aí faz camadinhas dentro de um pote de vidro. Então, uma camada de papel toalha, uma camada de folha, uma de papel toalha, outra de folha. Porque aí a gente consegue tirar mais dessa umidade da folha que foi higienizada e ela dura por mais tempo dentro da geladeira, tá certo? Outra dica super legal também para dar para vocês: quem congela sempre tem, tá? E aí não falo só em relação a fruta, legumes e verduras, como também outros alimentos, tá? Carnes, enfim. As técnicas de congelamento são uma ótima, tá? Para a gente sempre ter ali alguma estratégia para fazer uma refeição melhor nutricionalmente, né? Nessa vida mais corrida. E frutas e hortaliças, enfim, elas podem sim ser congeladas. E a gente tem diferentes técnicas que podem ser aplicadas para isso. A gente pode congelar cru, a gente pode congelar branqueado, que é uma técnica de congelamento que utiliza oscilação de temperatura, né? Da água fervendo para o frio. E a gente pode utilizar depois essas frutas que foram congeladas diretamente num suco ou numa vitamina. A gente pode usar essas hortaliças que foram congeladas para fazer um soufflé, para poder fazer uma sopa, tá? Isso facilita bastante. Com relação às técnicas de congelamento, o presente que vocês vão ganhar no final da aula tem isso tudo muito bem descrito, tá? Para vocês terem esse material, tá bom? Pode passar, Núbia. Ah, e só um OBS, uma preocupação que muita gente tem também em relação ao congelamento é: ah, mas eu não vou perder nutriente? Não, o branqueamento, por exemplo, ele é uma forma que a gente tem, inclusive, de preservar os nutrientes dessas hortaliças, né? Porque é como se a gente fizesse estátua ali, quando a gente faz essa oscilação de temperatura. Então, é uma ideia bem legal para a gente aplicar dentro da nossa casa, tá?
E a terceira dica com relação às frutas e hortaliças é a gente poder consumir aqueles que estão na safra. Então, conforme, né, o ano vai passando, o cara que está lá na roça, né, enfim, colhendo e plantando, conforme o ano vai passando, ele vai colhendo coisas diferentes, né? Ele se programa em um mês para plantar algo e naquele mês ele colhe algo também, né? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? O ideal é que a gente compre aquela fruta da estação, aquela hortaliça da estação. Porque, nutricionalmente falando, como ela está na época dela, o valor nutricional dela vai ser melhor, porque é a época dela. Ela vai ser mais gostosa, muito provavelmente, né? E mais barata, porque tá dando mais. Então, vai chegar mais no mercado, vai ficar mais barato, tá? Então, a título de curiosidade, trouxe para gente aqui a nossa safra de dezembro, porque estamos no mês de dezembro, né? Então, para a gente já botar em prática agora, temos aí as hortaliças de dezembro. Então, ó, temos caqui, vagem, tomate, pimentões, espinafre, abobrinha, tá? Então, muitas opções para a gente variar aí o nosso cardápio. Pode passar, Núbia. Trouxe também as frutas, tá? Então a gente tem manga, tome, maçã Fuji, frutas aí, ó, muito relacionadas ao Natal. A gente pêssego, a gente vê, né, enfeitando muitas mesas de Natal, figo, lichia, romã. é, Abacaxi é uma fruta super do verão, né? Abacate, que dá para fazer receita doce, receita salgada, né? Então, é bem legal a gente saber quais são as frutas da estação para a gente poder variar nossa alimentação também. E uma última dica com relação a esse tema seria ser criativo e cozinhar. Com o passar do tempo, né, a gente vem não desenvolvendo tanto essa coisa do hábito culinário, né? Então é interessante a gente ir para a cozinha e ter ali noções básicas. Então trouxe aí 7 colunas que vocês podem, ó, mesclar, tá? É que nem aqueles lugares que você vai. Sabe quando você vai comer sorvete? E aí você tem vários toppings que você vai colocando e monte seu sorvete? Porém, aqui nós vamos montar a nossa salada. Então, temos alface, acelga, alface americana. Dá para você fazer uma salada diferente por dia. E aí você adiciona, ó, uma proteína um vegetal diferente. Quem gosta da crocância pode usar e abusar das nozes, né, amêndoas, que são fontes de gordura boa, ó, gergelim, que é fonte de cálcio, tá? Pode passar, Núbia. E para complementar essa salada, quem gosta pode adicionar as frutas, né? Que trazem aí um pouco desse frescor e agridoce para quem gosta, né? E os molhos também são uma boa pedida. Às vezes você pode ter na sua geladeira a mesma base de salada, mas modificar o molho. Então é como se você estivesse comendo duas saladas diferentes, porque o molho diferente vai dar um toque diferente na sua comida, tá? Uma observação é que hoje em dia a gente encontra muito disponível muitos molhos industrializados, com uma lista de ingredientes muito extensa e principalmente com uma quantidade de sódio muito elevada. Então, isso já não é tão legal. Então, o ideal seria a gente fazer esses molhos que a gente consegue fazer na nossa casa mesmo, ou só usar um azeite e vinagre, ou botar ali um pouquinho de suco de limão, iogurte, mostarda e mel, algo mais simples mesmo, mas que dá ali um toque diferente nessa salada. Além disso, show monotonia, né? Então, por que que eu trouxe aí 7 colunas? Para a gente misturar tudo. Quanto mais cores a gente conseguir incluir nessa salada, melhor. Porque essas cores, né, elas trazem para a gente, a gente está falando de diferentes
fitoquímicos, né, de diferentes compostos bioativos que essas plantas, né, que são as nossas hortaliças, elas possuem. E esses compostos, eles são capazes de atuar nas diferentes fases da carcinogênese, na iniciação, na promoção e na progressão, tanto inibindo, né, essa iniciação e promoção, quanto ali em vias, né, que acontecem durante esse processo, em bloqueio mesmo desse processo. Então, quanto mais variada em relação a cores e diferentes alimentos, melhor para a gente. Então quer dizer que a gente comendo saudável, a gente tem melhor imunidade também, né, Vivian? Com certeza, com certeza. Isso aí. E entrando agora naquela setinha lá do primeiro slide de alimentação que falava sobre a redução dos alimentos ultraprocessados, eu trago para vocês esse estudo aqui de 2023, que ele tem o seguinte título: Associação entre comidas ultraprocessadas e câncer. Esse tipo de estudo é uma revisão sistemática com meta-análise. O que que isso quer dizer? É um tipo de estudo que tem uma evidência muito forte. Para construir um estudo desse, você tem que ler vários outros estudos, e fazer depois uma análise estatística bem robusta para você chegar numa conclusão que é muito importante dentro da ciência. Olha só quantos participantes todo esse processo conseguiu incluir. 625.738. Então, assim, é um estudo significativo, tá? E o que que esse estudo mostra para gente? Ele mostra nos resultados que aqueles pacientes, aqueles participantes que tinham um maior consumo de alimentos ultraprocessados, eles tinham um maior risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de cólon, câncer coloretal, mama e câncer de próstata também. Isso, câncer de próstata. Justamente quais tipos de câncer que eu falei lá, que estavam relacionados com o aumento do peso? Justamente esses, tá? Por quê? Esses alimentos ultraprocessados, normalmente, eles são mais densos em calorias. Então, você consome muito desses alimentos, por consequência, você aumenta o peso. Normalmente, são pessoas também que não são muito ali fisicamente ativas. E a gente tem, por consequência, também um aumento do risco de desenvolvimento dessas doenças, tá? E aí, como que a gente dribla isso, né? Com todas as dicas anteriores e também falando especificamente dos alimentos ultraprocessados, algo que ajuda muito é a gente saber ler e interpretar os rótulos dos alimentos, tá? Então, o primeiro ponto de muita importância é a gente tomar muito cuidado com a propaganda dos alimentos. Tem muito alimento por aí que parece ser saudável, mas na verdade não é. A indústria traz esse apelo de que é um produto saudável, mas se a gente vai olhar a lista de ingredientes, não é bem assim, tá? Não vou falar mal de nenhuma marca, mas quem aí nunca pensou que barrinha de cereal era uma boa ideia? Não é? Se a gente for olhar lá a lista de ingredientes, a gente vai ver vários ingredientes que a gente não consegue reproduzir na nossa casa, tá? Leitura de rótulos. Vários pontos a gente precisa ter atenção na hora de ler um rótulo, tá certo? Quais são esses pontos? Primeiramente, quantidade de ingredientes no produto. Então, quanto mais ingredientes aquela lista apresentar, pior, tá? É, a ordem dos ingredientes do produto. Então, não sei se todos aqui sabem, essa é até uma informação bastante divulgada, mas essa lista, ela é em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que a gente apresenta em maior quantidade. E o último é aquele que a gente apresenta em menor quantidade. Então, se você vai comer um bolo de laranja, espera-se que a laranja esteja entre os primeiros ingredientes, né? Mas eu já vi bolo de laranja que não tem nem laranja nos ingredientes, não é mesmo?
Então, se a gente vê isso por aí, é um perigo, tá? Presença de ingredientes desnecessários na composição. Ficou muito famoso recentemente esses iogurtes dois ingredientes. Por que que ficou que chama-se dessa forma? Porque o que que a gente precisa para fazer iogurte? Leite e o micro-organismo, né? Para poder fermentar ali, os lactobacilos. Ok. Mas tem lista de ingredientes de iogurte que tem aromatizante, sabor artificial de não sei o que, não sei o que lá, goma, amido modificado. Nada disso é necessário para você fazer o produto principal, que é o quê? Iogurte. Então, a presença de muitos ingredientes desnecessários é um ponto negativo quando a gente faz a leitura de uma lista de ingredientes, tá? Outro ponto também que a gente precisa ter atenção é o tamanho da porção indicada na tabela nutricional. Às vezes a gente vai olhar ali a tabela nutricional de um produto que a gente está consumindo e falar: ah, tá, esse produto aqui tem 100 calorias, é pouquinho. Mas às vezes é um produto que você normalmente come o pacote inteiro, só que aí lá dentro do parênteses da tabela, as 100 calorias equivalem a 2 unidades daquele produto. Quando, na verdade, lá dentro do pacote vem 10 e você come os 10. Então, você não está consumindo 100 calorias, certo? Então, a gente não se preocupa só com calorias, tá? Mas só para a gente entender que a gente saber da porção é interessante, tá bom? Além disso, outras coisas que é legal chamar a atenção aqui dentro da tabela nutricional é o seguinte: esse percentual do VD aqui, o que que ele significa? Pouquíssimas pessoas sabem disso. As tabelas nutricionais, elas são feitas pensando numa média, né, num indivíduo médio. Então, esse indivíduo que consome 2.000 quilocalorias, ele tem uma necessidade nesse dia, né? Dentro dessas 2.000 quilocalorias, a gente distribui. Então, ele tem uma necessidade de proteína, uma necessidade de carboidrato, uma necessidade de gordura, né? Esse percentual do VD aqui quer dizer quanto em percentual dessas 2.000 quilocalorias esses nutrientes desse alimento estão contribuindo. Então, se você pega um alimento, isso aqui é a tabela nutricional de um macarrão instantâneo. Se você ver aqui, olha só, sódio. Esse produto, só ele sozinho, tá? Em uma porção de 88 gramas, contribui com 54% do dia da recomendação de sódio dessa pessoa. Ou seja, só o macarrão instantâneo que essa pessoa está comendo no almoço já é metade do sódio que ela pode comer no dia inteiro. Então, ela ainda tem o café da manhã, dependendo da hora que ela acorda, a colação, o lanche da tarde, o jantar. Vocês concordam que muito provavelmente essa pessoa vai ultrapassar a recomendação de sódio dela se ela consumir um alimento como esse? E spoiler aqui para vocês. A maioria dos alimentos ultraprocessados tem essa quantidade de sódio aqui super elevada, porque o sódio é um importante conservante na indústria alimentar. Então, por que que vocês acham que tem tanta gente hipertensa por aí? Chá revelação, tá? Então, vamos ficar de olho agora, a partir de hoje, nesse percentual do VD aqui. Quando a gente vê um ingrediente que merece atenção, como sódio, gordura saturada, que é aquele nutriente que é aquela gordura que impacta em artérias e veias, tá? Com um VD muito alto, vamos se preocupar, tá certo? Por um outro lado, por exemplo, se eu pego fibra alimentar com um VD bacana, mais alto, pô, isso é bom, é um alimento que tem bastante fibra, então traz saciedade, então é um ponto positivo, tá certo?